As outras informações de bastidores. Primeiro, talvez o Alexandre Matos se encontre com o Simone, que é o empresário italiano do Yerry. Esse encontro era para acontecer aqui no Brasil, não saiu ainda. Como o Alexandre está lá, dependendo, já faz essa reunião e tenta acelerar a história. A negociação não morreu, o Cruzeiro segue interessado no Mina e tem aí um parceiro aqui no Brasil, que é o André Cury, quem representa o jogador no Brasil. O Simone mesmo é o empresário do atleta e o Cruzeiro quer tentar esta conversa para ver se chega ali em um denominador comum. E sobre o Wallace, volante, 29 anos, da Udinese, o Alexandre Matos vai até Udine conversar com dirigentes da Udinese. O Cruzeiro quer muito a contratação do jogador também, entende que tinha que ter um volante nesta janela. Já tem o Matheus Henrique. Só que, no meio do caminho, apareceu essa possibilidade do Wallace. Com certeza, o Alexandre viu e conhecia o jogador. E quando você vê, a princípio, o Wallace tinha prioridade de seguir na Europa, muito bem na Udinese, jogando muita bola. Flamengo já tentou e não conseguiu trazer de volta. Então, para muitos, era uma negociação que não seria capaz de acontecer, ele voltar neste momento ao futebol brasileiro. Quando você vê que a possibilidade é real, você vai estudar o caso. O Corinthians, nesta aí, o Corinthians chegou primeiro. E tem um princípio de acordo com o jogador, mas não é só isso. Tem que negociar com a Udinese a melhor condição. A Udinese também ela vai ver como que está a situação financeira dos clubes interessados, isso é um outro ponto importante. E aí é que entrou o Cruzeiro, entendendo, claro, a situação do jogador de ter ali uma aproximação com o Corinthians, mas não tem nada assinado, não tem nada fechado. Então, o Cruzeiro fez uma consulta ao staff do atleta para entender a realidade e como o Alexandre Matos iria à Itália para contratar o Matheus Henrique, o que o Alexandre pensa em fazer, o CEO do futebol do Cruzeiro? Acertar com a Udinese e ter o ok para um avanço com o jogador da parte do clube é um passo importante. E, além disso, se fala de uma pedida inicial de 8 milhões de euros, você estando no país, tete a tete, sabendo que o jogador pode mesmo deixar o clube lá de Udine, o Alexandre quer, dependendo, uma negociação mais favorável. O Wallace tem 29 anos, né? Você não pensa em retorno financeiro, mas o retorno técnico desse jogador é certeiro. Então, são alguns pontos. Primeiro, tentar uma aproximação com quem detém os direitos econômicos do atleta, que é a Udinese, e dentro de um cenário favorável. Tendo este aval do clube italiano, o Cruzeiro pensa que o Corinthians tem uma aproximação com o jogador, um princípio de acordo? Tem. Mas isso não é a garantia total. Então, esse princípio de acordo, o que o Corinthians pensa em pagar, o Cruzeiro hoje sabe que vai ter um acréscimo na folha e pode pagar também. E aí não teria uma dificuldade tão grande assim, caso chegue ali numa proximidade de acordo com a Udinese para ir e se aproximar também com o jogador e com o staff. Então, na próxima semana devemos ter novidades quanto a essa questão, mas é fato que o Wallace passou a ser o nome. E aí, o entendimento é, no final do ano, o Cruzeiro teria que ir ao mercado para buscar mais volante, talvez. Só que apareceu essa oportunidade, você já antecipa-se. 6 meses ali você antecipando e tendo um baita jogador que é o Wallace. Vamos acompanhar, mas o fato é real e o Cruzeiro tem interesse também nesta contratação. Tá falado, pessoal? Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos!